Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM já sabe que o nosso serviço de missão pública na rede legislativa também está nos canais abertos e fechados e na página do YouTube. A gente atualiza para você os debates estruturais específicos da cidade. Hoje nós vamos conversar sobre dois temas importantes, aliás, uma atividade singular, particular, especial do vereador, que é fiscalizar. Mas tem instituições do serviço público lá fora que também precisam de mecanismos para fortalecer isso. Nós estamos conversando com a vereadora Estela Almagro. Obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigada, Nelson. Mais uma vez é uma satisfação usar esse instrumento importante do Poder Legislativo para poder dialogar com a população. Eu me refiro ao protocolo do projeto da vereadora sobre a chamada lei do nepotismo, mas você que nos acompanha, aproveitar a experiência parlamentar da Estela, você deve estar se pensando, nós já temos leis que impedem em algum grau, inclusive no município de Bauru, a nomeação de parentes para fazer o controle social e também o controle interno da máquina pública. Mas esta proposta da vereadora, que está agora tramitando na casa, tem outras dimensões importantes. Então, vamos trabalhar com isso para sempre lembrar o que a gente conversou aqui, dessa ideia pedagógica da nossa missão também, das pessoas entenderem a abrangência da sua proposta. Antes até, Nelson, eu vou mencionar aqui, sempre lembrando aí do trabalho muito importante que o advogado, jurista, Toninho Garmes, cumpriu aqui quando passou pela Câmara Municipal, inclusive como presidente. E a Lei 4411 de junho de 99 é de autoria do Toninho Garmes. Então essa estabelece a proibição de contratação de servidor na administração pública municipal direta ou indireta, fundacional e na Câmara, se parente ou convivente de autoridades mencionadas. Então está dentro do escopo daquilo que a Constituição já proíbe e que o STF também já consolidou. Isso se trata de nomeação dos servidores em relação a autoridades nomeantes, ou seja, aquela que pode fazer a nomeação, e também aquelas autoridades dos dois poderes, seja do Executivo ou seja do Poder Legislativo. Muito completa e detalhada esta lei do Toninho Garmes e ela está vigente no município de Bauru. Aí as pessoas perguntam, Nelson, se está vigente, por que a mãe da prefeita está na Secretaria de Assistência Social? Eu acho que há um equívoco por parte da interpretação feita pelo Ministério Público, com todo respeito, porque a exceção criada a partir de 2016 no STF, uma divergência aberta num voto de um processo da cidade aqui próximo da região metropolitana de Campinas, Campina do Monte Alegre, em que ele nomeou o cunhado e o sobrinho. E aí o STF, debatendo isso, entendeu os argumentos colocados pelo prefeito nessa última instância de que ele não tinha pessoas da sua confiança e com a qualificação técnica que aquelas duas figuras tinham. Então, independente de ser muito polêmico, o STF fez uma exceção à regra. Então, se houver indubitável capacidade técnica vinculada a essa escassez de oferta no rol da confiança do chefe do Executivo, e abriu essa exceção. Onde eu acho que se equivoca o Ministério Público, no caso aqui da mãe da prefeita? Não há indubitável conhecimento técnico. É só ver as audiências públicas e a participação da mãe da prefeita, Lúcia Rosim. Ela não entende nada do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, não entende nada da funcionalidade dos principais órgãos da assistência social. Então, não preencheria. Então, há aqui um ponto fora da curva que nos traz problemas de outra ordem. O que isso diverge da lei que nós estamos apresentando agora? O nosso propósito com isso é acabar com o tipo de problema que nós estamos vivenciando com o escândalo do Fundo Social de Solidariedade. E com outros momentos de constrangimento que essa casa já passou, por exemplo, quando da Comissão Especial de Inquérito da Fundação Estatal Regional de Saúde, a FERSB, onde quem pagava tinha como irmã quem fiscalizava aquilo que era pago. Então, as pessoas lá em casa, no seu conforto, no seu dia a dia do trabalho, não sabem o que está passando por trás desses bastidores, desse emaranhado da burocracia, que pode trazer favoritismo, que pode fazer uma aquiescência inadequada, não é? Um apontamento que seria devido, como nós mostramos na SEI, e que não era apontado ali em quem tinha a obrigação de fiscalizar. Então nós estamos proibindo em 3 artigos
algumas nomeações. Primeiro deles, fica proibida a nomeação do cônjuge, do companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau da autoridade nomeante para os fundos de conselhos municipais, ainda que sem remuneração. Então, não é só no Fundo de Solidariedade, é em todos os outros fundos. E nem todo mundo sabe, mas vários conselhos têm vinculado a eles fundos. Você tem fundo de assistência, você tem da política cultural, você tem da criança e do adolescente, você tem do idoso. Então, quem vai fazer a gestão desses fundos não pode estar vinculado umbilicalmente com quem vai transferir ou não o recurso. Aí tem uma questão de um exemplo clássico trazido no papel de fiscalização pela vereadora em outro momento que serve para ilustrar exatamente o trabalho da questão da Fundação de Saúde, a FERSB, que tem dezenas de milhões de reais utilizados para a prestação de serviços internos, tem um problema relacionado ao Conselho, teve lá atrás, que ilustra muito bem essa necessidade da questão do projeto de lei. A gente precisa o tempo todo ficar quase que nadando contra a maré, porque assim, vários governos tiveram problemas com o controle social, mas nenhum outro antes na história dessa cidade teve tanto problema com o controle social como a prefeita Suelen Rosim e, consequentemente, a sua equipe. Então, isso de dar voz para o Conselho, liberdade para o Conselho, é um primeiro problema. O segundo é quando o Conselho decide, a prefeita ignora e atropela. E aí você acaba sentindo uma certa aquiescência também do Ministério Público e de outros órgãos de controle, que também deveria poder dizer, aqui não. Então, quando você vai fazer, por exemplo, a terceirização porteira fechada da UPA do Meridota, e o Conselho vem e diz, não aceitamos, e a prefeita ainda assim faz. E olha a tragédia que se transformou. Inclusive, esse contrato que agora, vencendo no mês de junho, muito provavelmente seja prorrogado a despeito de todos os descumprimentos de normas, tanto da saúde quanto do ponto de vista do direito dos trabalhadores que prestam serviço ali. Então, olha a importância de um conselho. Se o conselho tivesse sido ouvido e respeitado, isso não teria acontecido. Quando a gente também impede que pessoas incumbidas do processo de fiscalização, como no próprio conselho, você ter figuras com grau de parentesco de quem vai ser fiscalizado ou tem a obrigação de fiscalizar, porque isso, por exemplo, também atinge o vereador. Não é? Então, o vereador que tem a obrigação de fiscalizar os gastos da saúde não pode ter no conselho de saúde a sua mulher, o seu irmão. Por quê? Porque você cria um constrangimento para a transparência e para a isenção que você espera. Então, ele aqui não atinge só o Poder Executivo. A nossa preocupação ela é ampla e restrita. Vou repetir o que eu tenho falado de forma realmente reiterada. Política você tem que fazer de drone, olhando de cima. Onde é que está o problema? Inclusive, tem outro vereador, o relator da comissão especial de inquérito, inclusive o vereador Maldonado, que propõe uma outra legislação disciplinando como deve ou não ter a entrada e a saída dos bens do fundo. Minha opinião, não resolve o problema. Por quê? Primeiro, eu acho que padece de legalidade, na medida em que quem decide a funcionalidade e propõe medidas no campo da esfera administrativa é o Executivo. Agora, se eu tiro de lá a mãe da prefeita, a irmã da prefeita, o pai da prefeita, o parente da prefeita, dessa e de qualquer outro prefeito, eu estou resolvendo um problema muito sério dessa transparência. Por quê? Porque leis que dizem que precisa ser registrado, nós já temos. Aí você vê a mãe da prefeita vir aqui na casa, não é? E com aquela tranquilidade dizer, ninguém registrava antes de mim, então eu resolvi não registrar também. Então não adianta você dizer, tem que registrar. Claro que tem que registrar. Você está recebendo doações valorosas, né? Inclusive de entidades públicas. Agora, se eu tiro de lá o parente, eu dou transparência para a sociedade e dou mais. Eu dou tranquilidade para quem tem que fiscalizar. Porque é um constrangimento a quem tem que fiscalizar saber que é a mãe da prefeita que está ali. Né? Você cria um problema de autoridade. No conflito no cotidiano, e a gente sabe como que é a relação do assédio no serviço público. É muito, muito complicado e muito delicado. Então, com essa legislação, nós estamos querendo, primeiro, garantir transparência na fiscalização. Segundo, coibir o favoritismo e o apadrinhamento político através de pseudo-ações sociais. Não é? Então, nada de vinculação política eleitoral, partidária, pessoal, com quem é parente de quem foi eleito. Quem tem que exercer papel é quem é o eleito. E o eleito tem que ter a responsabilidade de afastar o nepotismo da vida do cotidiano, porque essa é uma prática da época da era medieval. Né? Vereadora, também nesse âmbito, a parlamentar, é importante a gente fazer esse exercício aqui de reforço,
foi quem apontou que tem um regulamento na questão dos conselhos, né, a despeito da discussão das outras regulamentações necessárias. O fato é que a cada trimestre essas prestações de contas do Fundo Social que me refiro não foram apresentadas e você destacou isso. Nós destacamos estranhamente os membros da comissão, em especial o relator e o presidente, não parecem ter se preocupado em buscar todos os instrumentos que regem o Fundo Social. Você vai fazer uma comissão especial de inquérito, você precisa ter essa preocupação. Nós buscamos e resgatamos que o artigo 6º, inciso 11 do regimento do Fundo, que foi proposto em 2019 pelo Conselho do Fundo, cria a obrigatoriedade de que o ou a presidente do fundo encaminhe a cada primeiro trimestre de cada ano uma prestação de contas daquilo tudo que foi arrecadado a título de valores, bens, enfim. E isso não foi feito. O que a gente assistiu aqui na oitiva da mãe da prefeita, a Lúcia Rosim, é muito triste, porque ela é uma confissão. Então não adianta o vereador achar que fazendo um regulamentozinho e dizendo a partir de agora vai ser diferente, porque a comissão especial de inquérito ela não tem o papel de dar tapinha na bunda, puxão de orelha e ninguém. Ela tem a responsabilidade de punir quem age de forma inadequada com a probidade que se espere, com o zelo e a prestação de contas, a transparência que os instrumentos legais já prevê, a Constituição já prevê e, no caso do fundo, em especial o seu regimento interno já prevê. Então, alegar desconhecimento vai contra todos os princípios de direito. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei para se esquivar do crime que tenha praticado. Também não vale aquela postura absurda colocada aqui pela mãe da prefeita, de que, olha, outros antes de mim cometeram o mesmo crime. Primeiro, que para ela afirmar isso é preciso fazer um levantamento do que aconteceu de 19 para cá. Se ela fez esse levantamento, mais grave ainda a postura dela. Porque levantar o do outro, mas não fazer o seu, mostra uma postura, inclusive, leviana, além de equivocada. Mas mostra a gravidade, porque o importante é que nós trouxemos que há um documento, que há uma regra. Então já existe critérios para que essa prestação de contas aconteça, já existe portarias e leis que exigem que cada bem que dê entrada como doação ao município, seja para o fundo ou para qualquer outra área, tem que ser patrimonializado e entrar como um bem da prefeitura. Depois você tem que dar a saída disso. Isso é uma coisa tão óbvia, não é? Que assusta a Comissão Especial de Inquérito ainda não ter chamado aqui o diretor de patrimônio, que já foi sugestão nossa desde a primeira reunião. Porque aí eles vão entender. Tinha que ter entrado? Claro que tinha que ter entrado. Entrou? Não. Você não podia ter feito? Não, porque quem tinha que ter me mandado é a responsável do órgão, que é a mãe da prefeita. Para ter ideia, um exemplo específico que me veio aqui à memória enquanto a vereadora está falando, eu estou reforçando, lógico, nesse programa em especial a questão pedagógica de todos esses sistemas de controle. A Câmara, quando tem uma cadeira, qualquer item, um suporte de câmera que está aqui, televisores, monitores, tem que fazer uma lei específica com descrição, número de patrimônio para poder mandar itens mesmo inservíveis para a prefeitura. Exatamente, perfeito. Acabamos de aprovar uma na semana passada, com a doação dos itens. Quer dizer, essa plaquinha que ali pode parecer obsoleta e desnecessária, ela é o controle que a população pode ter, inclusive a partir do princípio que rege a lei da transparência. Então, como é que eu sei tudo que a prefeitura tem? Porque tem que estar patrimonializado. Então, quando a Câmara pede ou qualquer outro órgão de controle pede, a prefeitura tem obrigação de estar preparada para dizer, ó, está aqui. E por que não tem isso do fundo? E aqui eu volto a lamentar a conclusão da Polícia Civil. Por quê? Porque se eu digo, olha, eu fui lá e não encontrei o bem que foi denunciado ter sido desviado para aquele local. Obviamente que não estaria lá, né? Dado o susto que o governo levou com as denúncias da Damares, é claro que esse bem foi removido. Agora, se não está lá, tinha que estar no fundo. Se não está no fundo, tem que estar em algum lugar. Agora, a pergunta mais importante, qual é o número de patrimônio que esses bens do documento X, elencados pela Polícia Civil, que foram doados, entraram, né? Você percebe também um movimento agora da base governista e da própria mãe da prefeita em dizer, a maior parte não prestava. Os bens não prestavam, eram bens inservíveis. O freezer era novo. O freezer era novo. Só como simbólico. Exatamente. E os monitores de TV, de som, enfim. Então vamos parar com esse negócio de que só doam coisas inservíveis para o fundo. Não é verdade. E isso vai ficar claro, inclusive, com o documento que está sob sigilo aqui da Receita Federal. Não é? Porque a gente sabe que a Receita Federal tem doado para o município veículos,
telefones e outros instrumentos de grande valor fruto de apreensões de transações ilegais. O mesmo acontece com a Polícia Civil e outros órgãos. E não é só isso que é sério, não. Porque a gente sabe que há grandes empresários da cidade que já fez doações generosas ao fundo. Não é? Essa empatia ao doar tem a ver com a necessidade do cidadão que deveria estar sendo atendido pelo fundo. Ora, se isso está indo para a igreja da família da prefeita, alguma coisa de errado não está certo nesse processo. Isso tem que ser punido, não é? Não é só repreender e dizer, ó, agora nós vamos corrigir. Para sustentar a consolidação da questão da discussão do projeto de lei do nepotismo, seria correto dizer, então, que a proposta da vereadora amplia, abrange e vai numa camada mais aprofundada sobre essa questão desses controles? Sem dúvida, porque da mesma forma que nós defendemos o controle social, nós também temos que ter um olhar vigilante sobre quem está exercendo o controle social. Por quê? Porque a gente sabe que há instrumentos para que um chefe do executivo, não apenas a prefeita Suelen Rosim, possa instrumentalizar as representações. Porque a maior parte dos conselhos são paritários. Metade é indicado pela prefeita e metade é da sociedade através de várias indicações. A gente percebeu isso em alguns conselhos, como do Direito e Proteção dos Animais, em vários momentos esse tensionamento da prefeita na indicação e no chamamento para a indicação de vagas que restaram, para quê? Para ter um controle hegemônico momentâneo. Então essa usurpação do papel fundamental, que é o do controle social através dos conselhos, nós temos que estar vigilante. Não é? E esse controle de que, olha, ninguém ali pode ser indicado que esteja no escopo das relações pessoais e interpessoais da chefe do executivo é muito importante. Vereadora, ainda na sessão de ontem, nesta função de novo pedagógica, um outro tema igualmente importante, como se sabe no pós-pandemia, em função de várias questões que o público conhece, o governo federal instituiu políticas compensatórias, mitigatórias, à classe artística, à economia criativa no município, e a vereadora chama a atenção para uma questão importantíssima. Olha, o Ministério da Cultura instituiu política Aldir Blanc, Paulo Gustavo, mas esticou isso como política permanente desde que cada cidade preste suas contas. E esse é um grande problema de Bauru, Nelson, é lamentável, porque a gente sabe que a maior parte da classe artística ainda nem conseguiu superar a precarização que acabou experimentando durante o período de pandemia, e nesse pós-pandemia isso ainda está na fase de superação. Então a permanência da Paulo Gustavo, mas principalmente da Lei Aldir Blanc, ela tem um caráter de recuperação desse fôlego e do papel estratégico que a cultura tem em qualquer sociedade que se pretenda civilizada, né? A gente não tem tido esse eco, esse retorno de parte da Secretaria Municipal de Cultura, lamentavelmente. O governo ele tem que estabelecer mecanismos, ao transferir recursos para o município, que leve o prefeito a se locomover, a tirar a bunda da cadeira, a conversar com o seu segmento de cultura dentro do governo, a secretaria, os diretores. O que nós estamos fazendo? As políticas estão acontecendo, nós temos editais em andamento, está dando certo, está se tendo cuidado necessário para que a gente use mesmo esses recursos. Até porque, no caso dessa fase da Paulo Gustavo, nós estamos falando de 2,5 milhões de reais. São 2,5 milhões de reais que quase na sua totalidade vai permanecer aqui. Então é fôlego para o comércio, é sobrevivência para essas pessoas que sobrevivem e alimentam a arte, lutam pela arte, pela cultura. E não termos utilizado isso até agora nos levará a uma implicação e uma consequência nesse próximo semestre, que é você perder qualquer possibilidade de usar a fase 2. Por quê? Porque um dos critérios colocados pelo Ministério da Cultura é que para você acessar a fase 2, você tem que ter utilizado até 1º de julho pelo menos 60% do que foi destinado ainda no ano passado. Então a gente nós estamos tipo assim, ai que bom que foi prorrogado. Quando você comemora que um prazo que você tinha foi prorrogado, é porque você não cumpriu a sua parte. E nós estamos falando do ano de 2024. Nós estamos no meio do ano de 2025 e nós não pagamos o edital. Não é? E aí você se atropela em questões muito, mas muito básicas. Não é? Você está ali na sofreguidão com temas como a heteroidentificação, a questão racial. São temas não é tão passíveis de você já ter buscado as referências do campo jurídico e do campo político de como você nortear os editais. Aí você cancela, suspende, vai, manda para o jurídico e aí você tem um secretário absolutamente incapaz de dar conta das demandas e das necessidades
insensível à agenda, ao calendário e irresponsável do ponto de vista financeiro, porque você não abre mão de 2,5 milhões de reais. E o que está acontecendo agora é você literalmente fazer um aceno para a classe artística de que você está abrindo mão disso. Porque se você já sabe que vai ser punido no segundo semestre e você ainda não pagou o que já devia ter sido pago no ano passado, é quase surreal. O que está faltando para a prefeita e o seu gabinete? Sentar com o secretário de Cultura. Eu, na verdade, tenho dito e acredito cada vez mais nisso. A prefeita tem o propósito de destruir a cultura no município de Bauru. Porque ela gosta do que o Paulo faz, porque o Paulo não faz. E a sensação que eu tenho é de que ela não tem compromisso com a pauta cultural. É assim com o carnaval, é assim com os editais, é assim com o fomento, é assim com a abertura dos espaços da cultura para a população. Haja visto o último exemplo, Nelson, que é tão grave quanto, que é a normatização em torno daquele polêmico teatro, né? Independente da belezura do local, a gente sabe que futuramente a gente vai acabar tendo problemas, um edital milionário que vai trazer consequências. Foi uma obra terceirizada, quarteirizada, mal paga, porque paga quem não se deveria. De qualquer maneira, esse é o debate técnico. Mas os critérios trazidos, todos nós sabemos. Quem fez esse regulamento, essa regra, foi Daniel Freitas. Então, quem tem que construir o regramento do teatro? O secretário com um conselho municipal de cultura. Você tem que criar mecanismos de valorizar o controle social. Não. Um burocrata que se mete em absolutamente tudo e não entende absolutamente nada dos interesses das políticas públicas, formulou uma portaria que exige R$4.000 para qualquer evento que você vá fazer ali a nível local, ou 15% da renda, mas sem a opção de você optar, né? O que for maior. Então você não pode nem escolher o que fica mais acessível para o produtor, inviabilizando esse debate do acesso de quem faz a política pública de cultura, que é a base, não é? Que é o trabalhador, que é o artista, a acessar esse instrumento, que é com o dinheiro nosso, que é com o dinheiro dele, que é com o dinheiro do povo de Bauru. Então, um desastre a política cultural de Bauru, e lamentável, porque eu repito, nenhuma sociedade civilizada pode prescindir de investir adequadamente na cultura. Pedro, eu preciso aproveitar o nosso tempo para falar de um outro tema dos boletins. Os jornalistas ontem, naturalmente, já a procuraram a respeito, mas para deixar registrado aqui, até porque na nossa atualização, infelizmente, já vai ter que discutir essa questão. Me refiro ao plano de saúde particular do servidor, são 48 milhões de reais orçados inicialmente, um ano prorrogado de julho de 2024 para 2025, depois de 5 anos, há 2 meses deste prazo, foi aberta a licitação, agora cancelada. Como fica a preocupação do servidor? Imagina o seu WhatsApp como deve estar, nesse momento, os aposentados também. Também. É uma irresponsabilidade que eu quero aqui mais uma vez, né, apelar ao Ministério Público que acompanhe de perto. Não é o primeiro contrato direcionado. E não é só eu que sou oposição desde 2021, que estou dizendo. O próprio jurídico da prefeitura, mais uma vez, aponta direcionamento. Não é? Quando você faz regras em um edital restritivo, você aponta o direcionamento. Então, parece que cria o problema, né? Vende a dificuldade para depois comprar a facilidade. Então, você já prorrogou por 1 ano, você já deveria estar fazendo isso. Né? Você poderia ter prorrogado por até 1 ano e, nesse curso, você estar fazendo o processo. Porque o adequado mesmo é quando estava no último ano do quinquênio você já ter feito e nem ter tido o arrumadinho para o 6º ano. Esse é o correto. Né? Então esse vício de arrumar um 6º ano seguramente precisa ter apontamento do Tribunal de Contas do Estado, porque fere a lei federal. Agora, dia 1º de julho acabou. Vence 30 de julho, 30 de junho. Não se sabia disso? Claro que com 2 meses você não vai conduzir um processo de quase 50 milhões de reais. Não é? Tá na cara que você vai ter problema. Mas mais do que problema, você tem 3 empresas, onde 2 é do mesmo grupo. Então, obviamente que essa ilegalidade seria apontada. O que ela vai fazer? Na nossa visão, ela já planejou isso desde o começo, que é você meter um emergencial ali, não é a primeira vez que ela está fazendo isso, fez muito isso nos 4 anos anteriores, e já teve apontamentos do tribunal. Você não pode, conhecendo os prazos e o seu limite, lançar mão de contratos emergenciais, sobretudo contratos dessa ordem. Então, o que nós vamos aguardar? Eu estou acompanhando cada passo. Hoje vence o prazo dos 3 dias úteis para contestação da outra empresa, porque 2 é do mesmo grupo, para o cancelamento apontado pela prefeita no último feriado, na quinta-feira. Cancelamento do quê? Do edital? Não. Não vai ali, não está aí ainda reconhecendo os erros do seu edital, nem do seu termo de referência. A despeito do apontamento da doutora Marisa Gebara pela SNJ.
mas cancela os atos praticados, ou seja, quer começar de novo. Você não vai fazer isso, né, resolver isso, mesmo consolidando a anulação hoje, você não vai fazer isso dentro do prazo de 5 dias, obviamente. Então, o que será do dia 1º? Quando o líder da prefeita, o vereador Sandro Bussola, fala na última sessão, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sem plano, mas não diz o que vai ser feito, é óbvio que o governo está conversando com a sua base e dizendo, eu vou manter o plano, porque eu vou colocar um contrato emergencial de novo. E isso é criminoso. Então, nós não queremos que os servidores fiquem sem o seu plano, é um direito conquistado a duras penas, já foi atacado várias vezes, vários movimentos para que isso deixasse de existir, porém, a irresponsabilidade administrativa da prefeita e o apontamento de relações perniciosas e inconfessáveis com certos nomes do lado da prefeita, do seu métier, nessa relação com a empresa que está aí já há 6 anos, é muito sério, é muito grave e isso precisa ser apurado. Então nós vamos aguardar até o dia 1º. Eu estou formalizando hoje um pedido de que 3 comissões da casa chamem uma reunião com caráter de urgência para ontem. Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão de Economia e de Justiça. Para quê? A Câmara precisa mostrar que tem interesse em saber como é que esses certames estão sendo conduzidos. Estão sendo mal conduzidos e isso precisa ser apurado e punido. Vereadora Estela Mago, muito obrigado por fazer conosco. Você viu que a gente já tem agenda aqui no final de junho para julho e também agosto para atualizar, no mínimo, esses temas importantíssimos do dia a dia. Ainda tem representação no Ministério Público, feito pela vereadora em outras frentes, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, da lei da questão dos cargos, para ver como vai ser cumprido ou se foi cumprido essas leis. Ou seja, estamos antecipando a vocês aqui que nos acompanhem, que tem que chamar a vereadora para atualizar. Mais vezes, e eu vou ver com muito prazer. Obrigada, viu, Nelson? Se você acompanhou nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe, isso é um documento público, é para você acompanhar a vida da nossa cidade. Participe, entre lá na página da TV Câmara no YouTube, está tudo na íntegra para você assistir a hora que você quiser. Até!